Olá, estudantes! Sejam bem-vindos mais uma aula de Física aqui no Se Liga na Educação, comigo, professora Suzana Apolinário, e também com a intérprete Aline, que nos acompanhará nesta aula. Esta aula é para o primeiro ano do ensino médio e tem como tema Máquina Simples, de acordo com o plano de curso anual da Secretaria de Estado de Educação. Para o terceiro bimestre, os estudantes do primeiro ano, então, aprenderão em sala de aula sobre este tema. Esta aula nos possibilitará o desenvolvimento da competência específica 3 para ciências da natureza e também da habilidade 306X. Possibilitará também o desenvolvimento das competências socioemocionais, tais como a responsabilidade, a iniciativa social, a empatia e o respeito. Bom, então, como nosso tema da aula, máquina simples, eu começo com essa frase. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu removerei o mundo. Esta é uma frase famosa do filósofo grego Arquimedes. Bom, remover o mundo é um sentido figurado, mas as alavancas, sim, nos possibilitam desenvolver atividades com muito mais facilidade. E é o que veremos nesta aula. Aqui eu deixo a imagem de Arquimedes, Arquimedes de Siracusa, grego, que viveu no século 200, nos anos 287 a 212 a.C. Ele foi matemático, filósofo, físico, engenheiro, inventor, astrônomo grego. Bom, eu deixo aqui a imagem de Arquimedes porque mais para frente, em aulas futuras, nós retomaremos as suas ideias. Mas o que são máquinas simples? Toda máquina é considerada simples quando é constituída de uma peça só, com o objetivo de realizar trabalho mecânico sem a necessidade de muito esforço. Então, meus queridos estudantes, nesta aula eu trarei aqui algumas demonstrações práticas com usos de máquinas simples. Então, nós faremos essas demonstrações mais para frente, na parte externa do estúdio, ao ar livre. Exemplos de máquinas simples: as alavancas, o plano inclinado e as roldanas. Mas nesta aula, nós demonstraremos algumas aplicações práticas das alavancas e do plano inclinado. Então, vamos lá. O que são alavancas e plano inclinado? A alavanca é constituída de 3 elementos: um ponto de apoio ou fulcro, uma força potente e uma força resistente. Como nessa figura, eu quero mostrar para vocês os elementos da alavanca. Então, vamos ver. Bom, nós temos aqui uma figura que representa uma alavanca, é um carrinho de mão, uma peça só e tem esses 3 elementos. O ponto de apoio, que é o ponto onde a alavanca vai rotacionar, realizar um movimento. A força resistente, que geralmente é um objeto, uma massa, um peso, e a força potente, que é a força aplicada para sustentar a força resistente. Então, são esses os 3 elementos de uma alavanca. E as alavancas se classificam em 3 tipos: alavanca interpotente, em que a força potente está entre o ponto fixo e a força resistente. Nós temos um outro tipo de alavanca,
a alavanca interresistente, cuja força resistente está entre a força potente e o ponto fixo. Temos também a alavanca interfixa. Então veja que eu coloquei algumas imagens aqui já dando os exemplos desses tipos de alavancas, que são muito comuns no nosso cotidiano, que vocês encontram aí na casa de vocês. E agora faremos algumas demonstrações práticas com o uso das alavancas para vocês compreenderem como esses instrumentos podem facilitar o nosso trabalho no dia a dia, tanto no nosso dia a dia quanto no mundo do trabalho. Então vamos ver? Venha comigo, nós iremos para a parte externa do estúdio. Olá, estudante! Estou aqui ao ar livre para fazer algumas demonstrações dos usos das máquinas simples no cotidiano e no mundo do trabalho. Então, siga comigo! Bom, vejamos. Eu tenho aqui um monte de areia e eu preciso transportá-lo daqui até o alto daquela rampa. Qual será a maneira mais fácil, mais eficiente de realizar esse trabalho? A princípio, com a ajuda de uma pazinha, eu enchi esse balde de areia. E a minha ideia é realizar algumas viagens e transportar essa areia dentro do balde até o alto da rampa. Vou tentar. Não, eu acho que essa não é uma boa ideia. Primeiro, o balde está pesado, eu vou ter que fazer um grande esforço. E segundo, eu vou ter que fazer isso várias vezes até que eu consiga transportar toda a areia. Será que existe uma maneira mais fácil que demande menos esforço para realizar essa tarefa? Bom, vamos ver? Bom, então eu trouxe aqui duas máquinas simples que me auxiliarão na execução dessa tarefa. A pá e o carrinho de mão. Com a pá, eu pego uma quantidade de areia, jogo dentro do carrinho. A pá é uma máquina simples do tipo alavanca. É uma alavanca interpotente. Por quê? Nessa extremidade, onde eu seguro a pá, está o fulcro ou ponto fixo. Com a outra mão, eu faço a força potente. E, ao encher a pá, o peso da areia representa a força resistente. Mas, realizando esse movimento, eu consigo encher o meu carrinho de mão. Observem que estou utilizando equipamentos de proteção individual. Sim, esses instrumentos são também utilizados no setor de construção civil e é importante a preocupação com a proteção. No caso, por que eu estou utilizando óculos? Veja bem, quando eu pego areia, faço uma força para jogar areia no carrinho, o impacto da areia no carrinho faz uma força contrária. A areia pode voltar em minha direção. Os meus olhos são as partes mais sensíveis da minha face. E se uma partícula, um grão de areia atingir meus olhos, pode causar um acidente grave, inclusive a perda de visão. Então, por isso, a importância, a necessidade da utilização desses equipamentos, principalmente no setor de construção civil. O capacete que serve para proteger a cabeça, pois algum objeto pode se desprender de alguma altura. É importante utilizar as luvas e também as botas. Bom, vou continuar o meu trabalho.
Bom, agora sim, já consegui colocar bastante quantidade de areia dentro do carrinho. E por que então o carrinho vai ser um facilitador para mim? É uma máquina simples e o carrinho de mão também é uma alavanca. Agora sim, eu vou conseguir transportar com mais facilidade essa quantidade de areia até o alto da rampa. Veja, o carrinho é uma alavanca do tipo interresistente. Onde eu pego o carrinho, aqui na extremidade, está a minha força potente. A massa de areia que está dentro do carrinho, o peso dessa areia, representa a força resistente. E agora eu conseguirei transportar essa areia daqui até o alto da rampa com menos esforço, maior quantidade e em menos tempo. Vamos lá? Bom, agora eu estou aqui com um entulho e eu preciso descartá-lo no local correto. Qual será a maneira mais eficiente de realizar essa tarefa? Será que é pegando um por um e jogando aqui na caçamba? Quanto tempo eu levaria para fazer esse trabalho, não é? Pois é, essa não é a maneira correta. Vou demonstrar então uma forma mais simples e mais fácil de descartar esse entulho dentro da caçamba. Então veja que eu utilizei um plano inclinado, que também é uma máquina simples. O plano inclinado é uma das máquinas simples mais antigas utilizadas pelo ser humano. Lembra da decomposição de forças em plano inclinado? Então, a inclinação, ela decompõe a força e por isso, ao elevar o carrinho, o esforço é muito menor e mais eficiente, mais rápido. Quero lembrá-los da importância e da necessidade da preservação do meio ambiente. Nunca descarte o entulho em locais inadequados, como nas ruas, nas calçadas. Entulho descarta-se em locais apropriados, como nas caçambas, por exemplo. Agora, eu quero cuidar desse jardim para deixá-lo com uma aparência mais agradável. Quero retirar esses matinhos indesejáveis que estão aqui. Bom, mas se eu fizer esse trabalho utilizando as minhas mãos, vai ser muito mais demorado, muito mais difícil. Então, eu vou recorrer ao auxílio de uma máquina simples, uma tesoura de jardinagem, que é uma alavanca interfixa. E com a tesoura, então, eu consigo realizar essa tarefa muito mais facilmente e em menos tempo. Agora eu quero lembrá-los da importância da utilização dos equipamentos de proteção individual. As luvas vão proteger as minhas mãos, evitando o risco de acidentes como o corte. Os meus olhos são as partes mais sensíveis da minha face. Pode acontecer de alguma partícula voar, atingir os meus olhos, causando um corte. Para isso, é necessário a utilização dos óculos. Bom, gente, eu encontrei aqui um toco de árvore que serviria perfeitamente como um banquinho para eu sentar e descansar. Mas alguém fixou 2 pregos nesse toco, impossibilitando então que eu consiga sentar. Será que eu consigo tirar esses pregos daqui com a minha própria força, usando as minhas mãos? Por mais que eu faça força, eu não vou conseguir tirar esses pregos.
E então, o que eu posso fazer? Bom, eu vou recorrer à ajuda de uma máquina simples, o pé de cabra. O pé de cabra é uma alavanca do tipo interfixa. E utilizando o pé de cabra, então, eu vou conseguir extrair facilmente esse prego. Aqui está, consegui. Além disso, eu tenho também um martelo que funciona como alavanca interfixa. E com o martelo eu vou conseguir facilmente extrair o segundo prego. Ok? Perfeito! Agora que eu terminei o meu trabalho, eu mereço sentar e descansar, me refrescar um pouco. Ai, preciso matar a minha sede. Então, mas eu tenho aqui uma bebida em uma garrafa que está fechada com uma tampa de metal. Será que eu consigo abrir essa garrafa, retirar essa tampa, utilizando os meus dedos, a minha mão? Ah, não vou conseguir fazer isso. O máximo que eu vou conseguir é quebrar as minhas unhas. Bom, mas eu tenho uma solução. Para isso, vou utilizar uma máquina simples do nosso cotidiano, um abridor de garrafas, que é uma alavanca do tipo interresistente. Bom, então, agora sim, eu consegui abrir a garrafa muito facilmente e vou me refrescar. Mas vamos voltar lá para o estúdio para continuarmos a nossa aula. Até lá! E então, estudante, queríamos fazer essas demonstrações para você conseguir identificar quantas máquinas simples você tem aí na sua casa. Alavancas, você consegue identificar quais delas você utiliza no seu dia a dia? Então eu vou deixar para você uma sugestão de pesquisa. Você vai procurar aí na sua casa quais instrumentos representam máquinas simples, para que você os utiliza e vai enumerar. E além disso, você pode classificar cada um deles, dizendo se é um plano inclinado, se é uma alavanca, que tipo de alavanca que esse instrumento representa, né? Por exemplo, cortador de unha também é uma alavanca. Você sabe de que tipo? Se é interfixo, se é interresistente? Então eu deixo essa sugestão de pesquisa para você, ok? Bom, nesta aula, o que nós aprendemos? Como as máquinas simples podem nos auxiliar nas tarefas do cotidiano. E então, com esta aula, eu espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado, né? Nós procuramos aqui trazer aplicações na prática mesmo, para você visualizar como que podemos utilizá-las. Discuta aí com o seu professor, com os seus colegas, e eu aguardo vocês na próxima aula, que será logo em seguida dessa. Será uma aula interdisciplinar com o professor de Educação Física, porque nós falaremos sobre as alavancas no corpo humano. Uma aula bacana com muitas informações importantes para vocês. Te aguardo, voltamos logo em seguida.